Na aula de hoje a gente vai pegar e aplicar a, a formulação fraca para a solução da equação de Poisson. Seria uma equação em domínio bidimensional e pode ser bastante utilizada para modelar diversos tipos de fenômenos em diferentes campos da engenharia. Tá? Dá uma estender nossa área de aplicação da matéria que a gente vê aqui. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é mostrar a construção da forma fraca simétrica, esses problemas de campo, que são modelados pela equação de Poisson, depois apresentar a formulação para um problema térmico isotrópico estacionário. O mais simples possível, a gente ter uma utilização do que a gente está vendo aqui para uma outra área aí da ciência. Tá? Basicamente, a cara da equação de Poisson é essa mostrada aqui pela equação 1. Tá? É uma equação diferencial de segunda ordem, onde você conhece as funções A1, A2, A0 e F. Tá? Então, ela é definida em duas dimensões. Então, todas as funções que aparecem aqui são funções de x e y. E você tem tanto funções de contorno essenciais, que a gente define na parte do contorno que a gente chama de gama 1, e as condições de contorno naturais, que a gente define na parte do contorno como gama 2. Tá? Ou seja, uma equação diferencial de segunda ordem, as as condições de contorno essenciais vão estar vinculadas diretamente à função U, e as condições de contorno naturais vão dizer respeito às suas derivadas em relação a x e a y. Tá? Então essa aqui é a cara do problema de um problema de campo, no caso aqui a equação de Poisson. Beleza? A gente vai dar uma estendida um pouquinho além do que a gente já viu até agora, para lidar com esse problema. Ele seria um pouco mais simples que o problema da placa, só que da placa a gente não deduziu as equações de Lagrange, etc, porque ao invés de a gente precisar fazer as integrações por partes, a gente tinha que aplicar o teorema do divergente gradiente. Então, notando aqui o ômega é o domínio inteiro do problema, o gama 1 seria a parte do contorno desse domínio, onde você conhece as informações sobre a função U diretamente, e o gama 2 seria a parte do contorno, onde você tem alguma informação sobre as derivadas parciais da função em relação a x e y. Tá? Além disso, a gente tem que o contorno inteiro é formado pela união de γ1 e γ2, e a gente tem aqui os vetores unitários que em cada ponto da superfície do contorno. Tá? Então vamos ver o que acontece, como é que funciona essa equação. Então a forma forte do problema é essa aqui do primeiro slide do problema. Então a gente tem a equação diferencial e suas condições de contorno. Para construir a forma fraca, o que a gente vai fazer? Vai pegar, multiplicar toda a equação diferencial por funções peso, funções peso W, e integrar no domínio inteiro. Tá? Então, nessa equação aqui de baixo, o que aconteceu? Ele pegou essa parte do f, passou para o lado esquerdo da equação e deixou igual a zero. Então, a forma fraca, ela faz o quê? Seria integral desse cara inteiro, vezes as funções w, que são que qualquer função pertencente a esse conjunto S-var. Da mesma forma que a gente tinha lá para os problemas unidimensionais, esse conjunto S-var é formado por qualquer função contínua suave que obedeça às condições de contorno essenciais. Beleza? Essa é a definição do nosso problema. Se a gente
simplificar um pouquinho aqui, que a gente pode fazer? Executar essas multiplicações e escrever a forma fraca dessa forma. Tá? Então, agora o que está acontecendo aqui olhando para as expressões que aparecem nessa equação? Notem que esses dois primeiros termos, o que a gente tem? No primeiro termo, nós temos a função u, derivada segunda da função u. Em w, eu não tenho nenhuma derivada. Tá? Então, o que está acontecendo? Se eu for montar algum processo, algum modelo aproximado, eu vou ter que fazer as funções u, garantir a continuidade derivada segunda dela, e na função w, somente ela precisa ser contínua para integral ter essa solução. Como a gente viu lá para os casos unidimensionais, vamos ter que dar um jeito de passar um nível dessa diferenciação para o W. Fazendo isso, a gente vai conseguir fazer a nossa formulação simétrica, que implica algumas vantagens na hora da solução. Tá? Só que aqui para problemas bidimensionais ou tridimensionais, quando for o caso, a gente não vai mais aplicar a integração por partes. Nós temos que aplicar o teorema do gradiente e do divergente nesses termos para fazer essa diferenciação, para fazer essa transferência de diferenciação. Da mesma forma que acontecia lá para os problemas unidimensionais, a gente vai, com a aplicação desse teorema, a gente vai passar a diferenciação de um termo para o outro e vai incluir os termos do contorno. Ou seja, a gente vai incluir também as condições de contorno naturais na formulação, executando esse passo aqui. Tá? Então, o que a gente tem do teorema do gradiente? Que a integral no domínio da derivada parcial de uma função qualquer em relação a x é igual a integral no contorno do seu componente do vetor unitário vezes a função g vezes ds, que seria o passo no contorno. O que a gente pode fazer lá? Vamos pegar o primeiro termo que nós tínhamos aqui na integral, que é a1w uxx. Vamos escrever ele aqui em cima. A1w uxx. Notem o que? Essa expressão que aparece aqui na equação 3, o que é? É a derivada parcial em relação a x de A1 vezes W vezes U. Aqui vamos considerar que A1 é uma constante, tá? Ela deixa de ser uma função. Vamos simplificar um pouquinho mais o problema. Então aqui basicamente tem o quê? O que é a derivada parcial em relação a x de uma constante vezes W, que é a função de x e y, vezes U, que é a função de x e y? Vai ser o quê? A1 que multiplica a derivada do primeiro vezes o segundo, então A1 que multiplica a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o que? A1 que multiplica o primeiro vezes a derivada do segundo. Tá? Então notem que fazendo isso aqui, esse termo que apareceu exatamente aqui é o que nós tínhamos lá dentro do nosso integral da forma fraca. Tá? Então é esse termo que a gente quer se livrar dele. Então vamos pegar e isolar esse termo dessa expressão e obter aqui a equação 4. Tá? Então olhando para a equação 4, o que a gente tem? Esse termo que apareceu, que é um pouco diferente, a gente já vai descobrir para que ele serve, menos um segundo termo. Tá? Notem que esse segundo termo que apareceu, aparece aqui derivada primeira de w em relação a x, derivada primeira de 1 em relação a x. Então esse termo aqui já é simétrico. Tá? O que acontece se a gente integrar todo esse cara aqui no domínio inteiro? O que vai acontecer? Se eu integrar esse cara no domínio inteiro, eu recupero o termo que a gente tinha dentro da forma fraca. Beleza? Se eu integrar aqui agora esse cara no domínio inteiro, o que está aparecendo? Integral no domínio inteiro da derivada parcial em relação a x de uma função, que seria aqui A1w vezes x. Se a gente olhar para a definição do teorema do gradiente, esse cara aqui, o que está dentro do parênteses aqui, seria o nosso g da equação 2. Beleza? Então esse cara aqui eu consigo transformar como sendo uma integral no contorno, que é o que está mostrado aqui na equação 6. Beleza? Aplicando o teorema do divergente nesse termo aqui, eu obtenho agora um termo no contorno. Menos o quê?
esse segundo termo seria aqui a integral no domínio inteiro desse cara que apareceu na equação 4, que é o que a gente queria lá no final das contas. Tá? Então, esse cara eu simplesmente repito. Então, se eu voltar esses dois caras para minha forma fraca, o que eu vou ter? Vou ter aqui um termo no contorno, que vai corresponder a uma condição de contorno natural, e esse outro cara aqui que eu vou ter uma parcela simétrica, ou seja, eu tenho diferenciação em relação a x, uma vez tanto em w quanto em u. Beleza? Então, esse procedimento que a gente executou nesse slide vai fazer a vez daquela integração por partes que nós tínhamos nos problemas unidimensionais. Tá? Então, se eu pegar e aplicar exatamente a mesma coisa agora para o segundo termo aqui da minha forma fraca, eu vou obter um termo análogo a esse aqui da equação 6. Simplesmente vou trocar aqui onde aparece x, vai aparecer y. Beleza? Então, fazendo isso e voltando todo mundo para dentro da nossa forma fraca, a gente obtém aqui essa expressão, que seria a nossa forma fraca simétrica. Então, notem agora, em todos os termos da nossa forma fraca, a gente exige o mesmo nível de diferenciação tanto para U quanto para W. Então, tanto no primeiro termo isso é válido, quanto para o segundo termo também é válido. Os termos adicionais, por exemplo, aqui o terceiro, aparecem as duas funções de diferenciação, e no quarto terminho aqui só aparecem as funções W. Tá? Então, a gente conseguiu fazer os termos que ficam dentro da integral do domínio ficarem simétricos, ou seja, tem a mesma diferenciação tanto em W quanto em U, e ao mesmo tempo a gente conseguiu fazer aparecer as condições de contorno naturais dentro da formulação. Beleza? Então, qual que é a vantagem disso? Quando esse cara aqui é simétrico, eu consigo criar as minhas funções de aproximação mais facilmente, no caso aqui exato ainda, tanto U quanto W podem pertencer ao mesmo espaço, que seria o nosso S infinito, e eu também incluo as condições de contorno naturais na formulação. Então, na hora de a gente ter que construir lá as funções de aproximação, as funções de base para a solução por Euler-Levy, o que vai acontecer? Eu não preciso fazer elas respeitarem exatamente as condições de contorno natural. Elas vão, porque elas já estão incluídas na formulação. Então, automaticamente, esse cara vai ser levado em conta. Só para simplificar um pouco o problema, então, o que a gente pode ver aqui? As condições de contorno essenciais são aquelas que são definidas a priori. Então, quando a gente constrói o espaço S infinito aqui, elas já são obedecidas, porque as funções W têm que obedecer às condições de contorno essenciais. E as condições de contorno naturais, elas aparecem aqui dentro desse termo da integral do contorno, e tu consegue simplificar um pouco a escrita dela, chamando todo esse cara aqui que aparece dentro desse parênteses como G0 aqui, por exemplo. Então, em gama 1 eu tenho as condições de contorno essenciais, em gama 2 eu tenho as condições de contorno naturais. Beleza? Então, nesse slide aqui a gente conseguiu chegar na forma fraca da equação de Poisson. Então, a partir dessa forma fraca da equação de Poisson, eu posso elencar diferentes tipos de fenômenos físicos que podem ser simulados por ela e utilizar o que a gente viu lá da aproximação por Galerkin para fazer a solução do problema. Beleza? Então, na hora de solucionar o problema, o que a gente vai ter lá? Lembrando que, em teoria, o que a gente está fazendo? A gente está pegando, multiplicando toda a equação diferencial pelas funções W, ou seja, esse cara aqui dentro do conchetes vai ser a nossa função resíduo. Tá? E estamos fazendo aqui o produto interno entre a função resíduo e qualquer função W pertencente ao conjunto S var ou depois S infinito ser nulo. Então, basicamente, o que a gente está fazendo, a solução por Galerkin, se a gente for ver por esse lado, a gente está ortogonalizando o resíduo no espaço de aproximação. Beleza? Então, da forma fraca, a gente pode brincar um pouquinho mais com ela. Então, como a gente viu na aula passada, a gente pode escrever ela utilizando os operadores bilinear e linear. Tá? Então, no operador bilinear, o B maiúsculo, vai entrar tudo que multiplica a função U. Tá? Então, seriam os termos
os 3 primeiros termos aqui de dentro da nossa forma fraca simétrica. O que vai aparecer no L minúsculo? Vai aparecer os termos que não dependem de U, ou seja, que só tem W sendo multiplicado. Tá? Então, se a gente usar aquela relação que a gente deduziu na aula passada, a gente pode escrever o funcional associado à equação do Poisson. Então, simplesmente substituindo esses caras aqui, eu tenho lá o funcional associado a esse problema. Beleza? Então, se, por exemplo, se eu pegar esse funcional, fizer a primeira variação dele ser nulo, a gente vai recuperar lá a forma fraca da equação do Poisson. Qual é uma das aplicações desses problemas de campo da equação de Poisson? É os problemas de condução de calor. Então, num problema de condução de calor, vamos fazer o mais simples possível aqui, que é um meio homogêneo, ou seja, as propriedades de condução de calor do material são as mesmas em qualquer direção que eu analise, em regime estacionário, tá? Ou seja, elas não dependem do tempo. Fazendo isso, o que vai acontecer? Dentro da equação de Poisson, aquelas constantes A1 e A2 viram a constante K, que é o coeficiente de condutividade térmica do material. O A0 é nulo, o campo a ser aproximado, o campo de temperaturas, e o F0 é a geração de calor uniforme dentro do domínio. Beleza? Então, é a equação de Poisson, no caso desse problema de condução de calor em meio homogêneo em regime estacionário, recai nessa equaçãozinha diferencial que a gente está vendo aqui no slide. Tá? Simplificando ela um pouquinho mais, a equação diferencial para um problema de condução de calor desse tipo é dada por esse cara aqui. Tá? Uma propriedade importante que aparece aqui nos problemas de condução de calor seria o fluxo de temperatura, que nada mais é, ele é dado pela letrinha Q aqui, e nada mais é do que K vezes a derivada parcial de T em relação a seja X ou seja Y. Beleza? Então, nesse probleminha, tanto o K como o F são constantes, e está aqui a cara da equação diferencial que a gente tem que resolver. Beleza? Então, um problema bem simplesinho seria o quê? Seria dado por essa figura. Então, seria uma plaquinha quadrada, onde cada lado dela vai de 0 até 1. Nas faces aqui superior e da direita, a gente tem temperatura prescrita, ou seja, a gente sabe que a temperatura é igual a 0. Então, esses caras aqui são as condições de contorno essenciais. E na face esquerda inferior, a gente tem que o fluxo de temperatura é 0, ou seja, elas estão termicamente isoladas. Em outras palavras, essas duas condições de contorno com relação ao fluxo, elas nos dão as condições de contorno naturais. Matematicamente, as condições de contorno essenciais são escritas dessa forma. A temperatura para qualquer x, y igual a 1, ou seja, a parte superior, e a temperatura para qualquer y e x igual a 1, a face da direita, são nulas. E de forma análoga aqui, o fluxo na direção x na face em x igual a 0 é nulo, e o fluxo na direção y em y igual a 0 é nulo. Beleza? Então, o problema de valor de contorno de um problema de condução de calor de uma placa quadrada com um material homogêneo em regime estacionário é dado por essa equação diferencial e essas condições de contorno aqui. Beleza? Então, para resolver o problema,
A gente pode, por exemplo, escrever a forma bilinear e linear. Então, por exemplo, aqui a gente tem que a forma bilinear aqui para um problema da equação de Poisson geral é por essa expressão. Se a gente for passar para o problema de transformação de calor, o que vai acontecer? O termo A0 é nulo, A1 e A2 são igual a K, a gente recupera essa equação de baixo. Então fica lá o termo bilinear em termos como função das funções W e do campo de temperatura T. E o termo linear, o que vai acontecer? Simplesmente a gente vai, como o termo que vai sobrar aqui os carregamentos seriam a produção de calor, seria esse termo aqui de baixo. Então, nesse termo aqui só não aparece esse Tzinho aqui. Vou corrigir. Beleza? Como eu comentei na aula passada, se a gente for montar o problema aproximado, a solução aproximada desse problema, ela é extremamente fácil se a gente já tem a forma aqui bilinear e linear da forma fraca. Se a gente escrever a forma fraca como função de B e L, a gente simplesmente vai trocar aqui o W por φI e o campo de temperatura por φJ e o W por φI aqui no L minúsculo, e a gente já tem o formato de cada termo da matriz K e do vetor F. Então, para se solucionar esse problema, com a imposta aqui das equações 9 e 10, simplesmente você tem que montar cada termo dessas integrais. Tá? Então, aquele mesmo procedimento que vocês fizeram para a placa, só um pouco mais simples, que tem menos termos ainda aqui dentro da integral. Então, escolhido um espaço de aproximação, ou seja, escolhido uma base para o nosso espaço S bar, vocês conseguem resolver facilmente o problema. Beleza? Então vejam assim que fica bem simples a gente construir soluções colocando nessa notação aqui de B maiúsculo e L. Então, os principais resultados. A construção da versão finita da forma fraca simétrica é um procedimento geral para a solução das equações diferenciais. Na aula passada a gente resolveu construiu a solução lá dos problemas da barrinha. Se fazer com uma viga seria bem análogo, agora com um problema bidimensional foi relativamente simples. Se você começar a complicar, vamos dizer, um pouco o problema, olhando aqui para a forma geral da equação de campo, para você passar daqui para cá também não tem grandes segredos. Então, o método construtivo do processo de aproximação fica bem simples. E uma vez que a gente escreve a forma fraca como função de B e L, automaticamente a gente já tem lá as expressões para cada termo da matriz K e do vetor F. Então, daí a construção delas e a solução ficam bem triviais. Tá? Então, para quem já resolveu a placa, resolveu esses problemas aqui, fica de forma bem automática e direta. Então, como tarefa sugerida aqui, vai ter esse primeiro problema, que é implementar a solução do probleminha de transferência de calor para a placa quadrada. Então, aqui é dada a equação diferencial, aqui é dada a solução analítica da equação diferencial. Vocês podem construir a solução e já comparar com ela, de forma bem automática. Esse probleminha aqui vai estar dentro do trabalho 2, que eu vou mostrar na sequência. E a segunda tarefa é só para vocês terem a noção assim que tu pode pegar qualquer equação diferencial e sair resolvendo ela. Então aqui seria um problema matemático, seria uma equação diferencial de segunda ordem, num domínio unidimensional. Vocês conhecem a condição de contorno essencial e a condição de contorno natural dela. Então, basicamente, para montar a
a solução do problema que vocês vão ter que fazer. Vão ter que pegar, construir a forma fraca. Então, basicamente, é multiplicar esses caras por as funções W, integrar no domínio inteiro. Depois passar, aplicar uma integral por pares para passar a diferenciação desse termo aqui para o W e escolher um espaço de busca, montar um espaço de aproximação escolhendo as funções φ e resolver o problema. Tá? Então, para quem quiser treinar no problema genérico, aqui é dada também a solução analítica dessa função diferencial. E aí fica tranquilo de vocês compararem para ver se estão chegando no lugar certo. Então essa sistemática que foi apresentada na aula de hoje, vocês conseguem aplicar para qualquer problema que apareça na frente de vocês que tenham interesse em resolver. Beleza? Então, encerrar a parte expositiva da aula aqui, parte para as perguntas, depois a apresentação do trabalho.